Olá pessoal, aqui Marcelo Pimentel, tudo bem? Hoje, 17 de março de 2023. Há 15 dias, o brasileiro sabe que um almirante e um tenente da Marinha tentaram entrar no país procedentes da Arábia Saudita sem declarar à Receita Federal bens avaliados em aproximadamente 17 milhões de reais. Por qualquer ângulo que a gente observe, vai ver muitos integrantes das Forças Armadas, militares, em todas as cenas deste caso. Militar 1, almirante de esquadra Bento Albuquerque, formado na Escola Naval em 1979. Último posto da carreira. Ocupava mesmo na ativa da Marinha o cargo político de ministro das Minas e Energia. Militar 2, primeiro-tenente Sueiro, posto inicial da carreira de oficial ou final da carreira dos praças. Ocupava na ativa da Marinha o cargo de ajudante de ordens daquele almirante. Militar 3, tenente-coronel Cid, formado na AMAN em 2000. Ao longo de mais de um ano, tentou de todas as formas fazer chegar os bens não declarados ao destinatário final. Cid é oficial superior do Exército, da arma de artilharia. Ocupava o cargo de ajudante de ordens do capitão reformado do Exército, Bolsonaro, da turma AMAN, 1977. Militar 4, o capitão Bolsonaro, suposto destinatário dos bens não declarados, ocupava o cargo de presidente da República. Hoje está nos Estados Unidos, na Flórida. Militar 5, o pai do tenente-coronel Cid é o general de exército Cid. Assim como o almirante Bento Albuquerque, chegou ao último posto da carreira de oficial general. O general Cid é formado na AMAN em 1977, portanto é da mesma turma e arma, artilharia, do capitão reformado Bolsonaro. Por 4 anos, de 2015 a 2018, o general Cid foi integrante do alto comando do Exército, exatamente a época em que o comandante do Exército era o general Vilas Boas, formado na AMAN em 1973, e autor dos famosos tweets de abril de 2018, na véspera do julgamento de habeas corpus do presidente Lula pelo STF. STF, cujo presidente em 2018, o ministro Dias Toffoli, passou a ter como assessor especial o general de exército Fernando, formado na AMAN em 1976, e colega de ministério do almirante Bento Albuquerque. O general Fernando foi o ministro da Defesa na primeira metade do governo militar. O general Cid aprovou a publicação daqueles tweets, que foram decisivos para a vitória eleitoral do capitão, seu colega de turma, e de seu colega de arma, o também artilheiro, o general Mourão, formado na AMAN em 1975. Nos 4 anos seguintes, de 2019 a 22, e até outro dia, o general Cid era representante brasileiro de uma autarquia federal nos Estados Unidos, na Flórida, um cargo de confiança. Mas voltemos ao caso dos bens não declarados. Militar 6. Secretário da Receita Federal Júlio César, formado na Escola Naval em 1992, foi oficial da Marinha do Brasil até 1997. Júlio César, acionado por diversos militares do gabinete do ministro almirante e do presidente capitão, tentou encaminhar os bens não declarados ao seu suposto dono. Militar 7. Sargento Jairo, da ativa da Marinha. No último dia útil do ano de 2022, Jairo vai de Brasília a Guarulhos tentar liberar os bens não declarados para o suposto dono. Para isso, Jairo utiliza um avião da Força Aérea Brasileira que havia sido solicitado pelo tenente-coronel Cid, o seu chefe imediato. A Força Aérea era comandada pelo brigadeiro Batista Júnior, formado na Academia da Força Aérea em 1981. Militar 8, tenente do Exército Clayton, tenta liberar os bens não declarados. Era chefe dos auxiliares de ajudante de ordens do capitão-presidente, inclusive do sargento Jairo, e subordinado ao tenente-coronel Cid. Militar 9, contra-almirante Bueno, formado na Escola Naval em 1983. O almirante tentou liberar os bens não declarados junto ao superintendente da Receita Federal. Também na ativa da Marinha, ocupava cargo de confiança no Ministério das Minas e Energia, sob direção do almirante de esquadra Bento Albuquerque. Era o seu chefe de gabinete. E depois da saída do próprio almirante do Ministério, em maio de 22,
passou a ser o secretário executivo do Ministério, o número 2. Pois é uma lista com 9 militares que começou com um almirante e termina com outro almirante. A minha intenção não é entrar no mérito dos fatos, que deveriam e creio que devem ser investigados pelas autoridades civis e militares, mas mostrar para que se perceba e compreenda, a partir de um único exemplo de tantos outros revelados ou ainda ocultos, o que significa na prática a ocupação militar de cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. Este aparelhamento foi idealizado, promovido e coordenado por oficiais generais e coronéis, formados durante a década de 1970 e 1980, a mesma em que se formou o capitão ex-presidente. Esses oficiais tinham e ainda têm um projeto de poder e de país. Para implementá-lo, esses oficiais generais, desde pelo menos 2014, se associaram ao oficial deputado federal, que houvera sido um estorvo para o Exército dos anos 80 e 90. Um capitão indisciplinado, que ficou notório no final de sua carreira na ativa, abreviada em 1988, por sua deslealdade e falta à verdade, que só não foi demitido do Exército porque o Superior Tribunal da época, por razões, no mínimo, polêmicas, não homologou a sentença e a decisão do Tribunal de Honra do Exército que o havia condenado por unanimidade. Esses oficiais generais usaram e ainda usam as Forças Armadas como ferramenta política e eleitoral. E o fizeram com a concordância, o consentimento ou silêncio cúmplice de oficiais do alto comando do Exército, da Aeronáutica e do Almirantado. Eles mesmos, muitos deles, integrantes desses altos comandos. Esses oficiais generais usaram e ainda usam o capitão Bolsonaro, a quem conheciam há pelo menos 40 anos. Usaram e usam o capitão Bolsonaro como mito, como líder, como cavalo de Troia, como espantalho, como golpista, como testa de ferro, como para-raio, como bode expiatório, como... Se você gostou desse vídeo e lhe foi útil de alguma forma, comente, compartilhe e colabore. Se quiser conhecer mais sobre o Partido Militar, vai no meu canal do YouTube. Lá eu estou colocando vídeos mais detalhados num curso explicando o fenômeno sócio-histórico do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, versão século XXI. Considero esse protagonismo anacrônico, anti-histórico, impróprio, indevido, insensato e, às vezes, ilegal. Abraço e até a próxima. Tchau.